Olá pessoal, estamos de volta mais uma vez. Vocês já ouviram falar do filho de seu Baraquel? Pois não, esse filho do seu Baraquel você vai encontrar lá no livro de Jó, ok? E ele se chamava Eliú. E Eliú é um dos 4 personagens que estavam ali diante de Jó, que aparece aqui de sopetão na história, que aparece aqui quase de repente, pois os textos anteriores, capítulos anteriores, falam tão somente nos outros 3 amigos de Jó que foram visitá-lo e consolá-lo, segundo o texto, e que acabaram fazendo mais acusações do que dando consolo a Jó. E Eliú é o 4º e o mais jovem, segundo o capítulo 32, certo? E o versículo 4. Eliú tinha ficado esperando enquanto eles falavam com Jó, porque eram mais velhos, ok? Uma questão de hierarquia e também de cultura na época. Vendo, porém, que nenhum dos 3 tinha mais resposta, ficou indignado. Isto é o versículo 32, versículo 4. E o capítulo 32, capítulo 33, perdão, versículo 13 em diante, ele faz aqui algumas declarações, certo, estupendas, maviosas, isso mesmo, maviosas, não maravilhosa, são 2 palavras diferentes. Faz algumas declarações surpreendentes, maviosas, excelentes a respeito de Deus. Então, nós vemos aqui uma teologia além da teologia que nós estudamos e que aprendemos constantemente no nosso dia a dia. Versículo 13, ele fala com Jó o seguinte: como você se atreve a levantar um processo contra ele, contra Deus, dizendo que ele não responde a nenhuma de suas acusações, certo? Essa é uma atitude de todos nós, seres humanos, quando estamos passando por momentos difíceis e complicados, certo? Eu já passei por isso, muitas pessoas passam por isso, certo? É achar que Deus não está nos assistindo. E uso aqui a palavra assistir no sentido de prestar ajuda, de prestar socorro. Então, poderia falar até de uma maneira jocosa que nós sempre achamos que Deus não está nos assistindo, mas apenas nos assistindo, certo? Não está nos assistindo no sentido de prestar ajuda, mas está apenas nos assistindo no sentido de apenas observar, certo? E ele faz essa repreensão a Jó. Ele era o mais novo, certo, entre os 4 amigos e também muito mais novo do que Jó, certo? Então, falar dessa maneira com Jó e também ficar indignado, como falou o capítulo 32, ficar indignado com os outros 3 mais velhos, certo? É algo surpreendente, algo fora do comum, algo insólito
para a época, alguém jovem, certo? Falar com autoridade, certo? Com alguém de mais idade que ele, certo? Isso aqui é um fato surpreendente que aqui encontramos nesse texto. E agora vamos seguir para a teologia de Eliú, do jovem Eliú. E ele diz: você acha que Deus não atende nenhuma de suas acusações? Aí ele prossegue dizendo: Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mas as pessoas não prestam atenção. Deus está falando o tempo todo. Deus sempre manda um sinal, certo? É bom prestar atenção nisso, ficar ligado. Deus sempre manda um sinal. Ele fala em sonhos ou em visões noturnas, quando o torpor cai sobre o homem adormecido no leito, certo? Aqui não vemos a figura de um sacerdote, nem a figura de um profeta, não vemos a figura de um anjo, não vemos a figura de um intermediário, certo? Entre Deus e o homem. Não vemos aqui essa figura, mas vemos a intervenção direta de Deus falando com o homem no seu leito, em sonhos ou em visões noturnas. Essa é a teologia de Eliú. Também vale salientar que o livro de Jó, segundo a maioria dos estudiosos, é muito, muito anterior ao judaísmo, a religião judaica, ou seja, muito anterior até mesmo os livros mais antigos da Bíblia, né? Dizem alguns que é o livro mais antigo do Antigo Testamento. Outros dizem que essa intervenção, essa aparição repentina aqui de Eliú é um adendo à obra, a esta composição, coisa que ninguém também pode provar, ok? E ele segue dizendo, então, ele abre o ouvido do ser humano, Deus abre o ouvido do ser humano, segredando-lhes suas advertências, segredando-lhe como se conta um segredo no ouvido, ao ouvido de um amigo muito íntimo, certo? Voltando ao início da sua declaração, Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mas as pessoas não prestam atenção. E realmente, geralmente, não prestamos atenção ao falar de Deus, à voz de Deus constantemente. Dessa forma, ele impede que o homem desça ao túmulo e cruze a fronteira da morte. Deus não tem prazer na morte do pecador, do ímpio, daquele que não é uma pessoa arrependida, certo? Que não se arrependeu dos seus erros, dos seus pecados, das suas ignomínias, certo? Às vezes Deus corrige, é o 19, o homem também com sofrimento na cama quando o corpo treme sem parar. E a pessoa recusa comer com nojo até do seu alimento preferido. Quando a pessoa emagrece a olhos vistos e seus ossos começam a aparecer, então ela se aproxima do túmulo e sua vida é entregue à morada dos mortos. Contudo, se a pessoa encontra um anjo, um mensageiro favorável, alguém que lhe seja favorável, que lhe faça um favor, que lhe faça um obséquio, o intercessor, um mensageiro, um intercessor. Está faltando mensageiros favoráveis.
Existem mensageiros de destruição. Existem mensageiros de acusação, certo? Não existe, com muita frequência, mensageiros favoráveis, apenas de acusação, de agressão, de declarações não muito boas para as pessoas que estão muitas vezes sofrendo. E esses mensageiros não favoráveis apenas fazem acusações, muitas vezes dizendo que a pessoa está pagando por algum pecado escondido, deve ter cometido algum pecado. Então, está faltando mensageiros favoráveis, ok? Que fazem declarações apenas apocalípticas a respeito das pessoas que estão sofrendo, certo? Mensageiro favorável, um intercessor, e aí entra esse mensageiro intercessor. Intercessor, aquele que está entre Deus e o objeto de sua intercessão, que é o ser humano sofredor, o ser humano que padece, seja ele quem for, seja ele qual for, seja lá qual for a sua situação. Entre outros 1000, um intercessor, entre outros 1000, pelo menos de 1000 intercessores, de 1000 anjos ou mensageiros favoráveis, que haja um que interceda por uma alma sofredora, que lhe mostre o seu dever. Além de ser o intercessor, mostrar o seu dever, a sua obrigação, o que ele deve fazer, como ele deve agir, como deve proceder diante de Deus. Que tenha compaixão dele, Muito interessante esta palavra, esta expressão, esta declaração, que tenha compaixão. Está faltando compaixão com as pessoas que estão em situações vulneráveis, em situações tristes. As pessoas não têm compaixão, certo? Pelo menos a maioria não tem, apenas acusações, certo? Acusações apenas é o que se ouve quando se está numa situação dessa, certo? Que tenha compaixão dele e diga a Deus, livra-o de baixar a sepultura, pois encontrei um resgate para ele. Já ouvi muitas vezes algumas pessoas dizer que não vai orar por fulano de tal, porque fulano de tal está pagando algum pecado, é Deus tratando tal pessoa. Outro dia eu ouvi isso, Deus está tratando de tal pessoa, se você orar por ela, você está sendo conivente com seu pecado. A pessoa deve ter algum pecado escondido, alguma coisa errada tal pessoa fez, e se você orar, você está compactuando com ela. E o texto fala exatamente o contrário. Essa teologia de Eliú é uma teologia para os nossos dias, certo? Que deve ser vivida em nossos dias. E diga a Deus, livra-o de baixar a sepultura, pois encontrei um resgate para ele. Encontrei um resgate para ele. Pessoas que encontram resgate, que procuram resgate, que têm um resgate, que resgatam almas, que resgatam vidas. Encontrei um resgate para ele. Então o seu corpo, de novo, se tornará jovem e ele voltará aos dias da sua mocidade. Ele se renovará. E aqui fala do renovo físico,
e não no renovo da alma, renovo físico. Jó realmente precisava de um renovo físico devido à sua grande enfermidade. Ele voltará aos dias da sua mocidade. Então suplicará a Deus que o atenderá. Então suplicará a Deus que o atenderá. Agora a pessoa suplica a Deus, certo? O padecente agora suplica a Deus, o sofredor, o servo sofredor, agora suplica a Deus que o atenderá. Deus lhe mostrará alegremente a sua face. A face se mostra ao amigo, a boa face, certo? A face de alegria, a face de benevolência, fazendo com que o homem se torne justo. Este é o que Deus procura de todos nós, a justiça, certo? Sermos justos. O problema é que às vezes temos santos demais e justos de menos, ok? Não focaliza aqui na santidade, mas na justiça. Israel era um povo santo. Por quê? Porque era separado, era um povo santo. Era separado, era santo. Mas, em sua maioria, não era um povo justo, nem mesmo os sacerdotes, certo? Os escribas, os fariseus e muitos líderes não eram justos. Embora fizesse parte de um povo santo, fosse um povo santo, um povo separado, certo? Exclusivamente por Deus e para Deus, mas não havia justiça. E por isso que Deus levanta muitos e muitos profetas para clamarem e exigirem justiça. Esse homem contará então diante dos outros, dizendo, agora ele conta o seu testemunho: eu tinha pecado e violado o direito. Deus, porém, não me castigou como eu merecia, livrou-me de cair na sepultura e agora minha vida pode contemplar a luz. Existe coisa melhor do que contemplar a luz. E agora ele vai concluindo o seu discurso. Veja, Deus faz tudo isso não apenas uma vez, meu amigo, não apenas uma vez, 2 e até 3 vezes em favor do homem. Em favor do homem. Não fala que é a favor de um judeu, não fala que é a favor de um sacerdote, não fala que é a favor de um profeta, não fala que é a favor de um apóstolo, nem de um bispo, nem de um pastor, nem de um crente, certo? Nem de um diácono, nem de um pregador. A favor do homem. É global, certo? A favor do homem, do ser humano que se dispõe a buscar a Deus, que se dispõe a estar na presença de Deus, que se dispõe a suplicar a Deus e a confessar os seus erros, os seus pecados, a fim de tirá-lo vivo do túmulo e iluminá-lo com a luz da vida. A fim de tirá-lo vivo do túmulo. Muitas vezes não morremos ainda de fato, mas estamos no túmulo, certo? Estamos como que dentro de um túmulo, porque já não temos mais ânimo para nada, não temos fôlego para nada, certo? Pode ser doenças, pode ser alguns outros problemas que nos atormentam, que tiram nossa paz, nossa comunhão, nossa esperança, perdemos a esperança, então estamos como se estivéssemos num túmulo, ok? Estamos como se estivéssemos no túmulo, sem paz, sem Deus, sem alegria,
sem nada, quase que desistindo realmente da vida, certo? Fisicamente doente talvez, ou até fisicamente doente, psicologicamente doente, ou até mesmo espiritualmente doentes, sem esperança de mais nada, e achando que Deus não nos ouve, não presta atenção em nossa pessoa, assim como Jó achava, e apenas vivemos apenas criticando, certo? Apenas criticando e nunca agradecendo. Preste atenção, Jó, escute-me, fique em silêncio enquanto eu falo. Se você tem algo a dizer, por favor, me responda. Pode falar, estou disposto a dar-lhe razão. Que palavras de um homem jovem para um homem de mais idade. E para homens de mais idade poderia ser dito, pois os outros estavam também ali. Se você não tem nada para falar, escute-me. Se você não tem nada para falar, fique calado. É melhor ficar calado do que murmurar. É melhor ficar calado do que transgredir com a língua, com a boca. É melhor ficar calada do que fazer declarações ímpias, declarações injustas, ignominiosas contra Deus e contra os homens. Cale-se, 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 e eu lhe ensinarei a sabedoria. Palavras de Eliú. Se não tem nada para dizer, por favor, se cale e preste atenção na voz de Deus, porque Ele fala de muitas maneiras. Preste atenção, porque Deus sempre manda um sinal. Valeu? Fica com Deus. Tchau, tchau. Bye, bye.